Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre o valor da construção civil na economia brasileira. Então, sabemos que é muito importante, né, a construção civil em vários setores, em determinados setores, né, referente ao desenvolvimento da nossa nação, qualquer nação mundial. Então, nesse caso, o valor da construção civil na economia brasileira era bastante abrangente, né? Então, em 2019, a construção civil ela cresceu 2%, esperando-se um incremento de 3% para o ano de 2020. Então, para a economia brasileira, segundo a FGV, é projetada aí a expansão de 2,2%. O fim da economia brasileira em 2019, ele prenunciou positivamente o PIB. O PIB nada mais é do que o produto interno bruto, né, do terceiro semestre, aí em relação a 0,6%, acima das expectativas, e aí conforme a produção industrial em trajetória de altas e as agências de risco melhoraram as perspectivas do nosso país. Então, daí com as atividades econômicas mais fortes, a melhoria da confiança, a inflação sob controle, empresas dos setores de infraestrutura e varejo estão se beneficiando desse resultado no ambiente doméstico. Então, a construção civil ela teve um maior avanço desde 2014, com a taxa aí de 1,3%, com a expansão do mercado imobiliário, com as taxas de juros aí baixas, investimento privado, né? Em relação a 30% abaixo do patamar recorde. Então, em 2020, a construção civil ela cresceu aí em média 3% e criou 130 mil vagas de emprego por volta disso aí, desses fatores, né? Então, a presente informação aí referente à construção civil é referente à execução dos projetos previamente elaborados. Então, olha aí a importância da relação dos projetos, da engenharia e na construção. Então, é referente às obras, né, que são de menor, maior, médio porte, destinadas às infraestruturas, acabamento, pontes, túneis, viadutos, expansões de fábricas, né, a execução de todas as etapas do projeto, da fundação, do acabamento. Então, tudo isso aí se obedece a determinadas regras construtivas do setor. Então, a construção civil, ela engloba aí a confecção de casas, né, de obras referente a residências, edifícios, barragens, bases de máquinas, estradas, aeroportos e demais infraestruturas com a participação de engenheiros civis, arquitetos, técnicos, edificações e outros, né, aí relacionados à área, colaborando aí com o desenvolvimento do trabalho em questão. Então, os termos da construção civil, engenharia civil, eles foram criados em tempos nos quais existiam duas categorias para a engenharia, no caso, a civil e a militar. Então, quando a gente vê, né, nessa base da existência da civil e da militar, referente só a essas duas engenharias, a gente pode ver que a engenharia, ela dividiu-se nas áreas de elétrica, mecânica, naval. Então, todas essas engenharias, elas são regulamentadas pelo sistema CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e conselhos regionais de aí que a gente tem de engenharia química, né, sobre o regime também do CFQ, que é o Conselho Federal de Química, né? Então, no Brasil, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela regulamenta as normas, enquanto que os conselhos regionais de engenharia e agronomia, elas fiscalizam o exercício das profissões de engenheiro e agrônomo, por exemplo, assim como a responsabilidade civil. Então, cada obra de construção civil ela deve ser previamente aproveitada pelos órgãos municipais, ou seja, ela tem que ser aprovada, né? Então, e a sua execução ela deve ser acompanhada por engenheiros, tecnólogos ou arquitetos registrados nos seus respectivos conselhos de classe. E a engenharia civil, ela compreende as matérias necessárias aí para a graduação, cálculo 1, cálculo 2, geotecnia, gestão de obras, mecânica newtoniana, mecânica do solo,
resistência dos materiais, segurança e saúde no trabalho, entre outros, né? Então, na prática, a engenharia civil, ela classifica-se em dois ramos principais: as obras de construção civil, que abrange as edificações de moradia, comerciais, serviços públicos e obras de construção pesada, aeroportos, estradas, hidrelétricas, pontes, portos, túneis, e em geral aí são contratadas por empresas ou órgãos públicos. E a gente tem alguns aspectos que são necessários, né? Os aspectos econômicos, que é referente à redução da taxa básica de juros, a recuperação gradual do mercado, a inflação sob controle, a elevação do crédito. Então, encaminhando da reforma providenciária, tudo isso aí são alguns fatores que auxiliam a melhorar o prisma macroeconômico. Então, a gente tem uma visão macroeconômica e, portanto, contribui aí para a expansão do setor. E a indústria da construção, a gente vê que é um dos itens que está se fortificando a cada recuperação nacional. Então, em meios de crise, estamos aí com a construção civil que ela está crescendo, né? Comparado a alguns outros setores do nosso ramo brasileiro. Então, a gente tem referente às tendências, né, da construção civil para 2021, a gente tem que a pandemia ela alterou radicalmente todos os setores aí da nossa sociedade. Então, contudo, alguns índices econômicos já mostraram aí que a retração econômica atual será menor do que os índices calculados. Então, a gente sabe que o setor da construção civil é um setor que contribui muito, né, para a união aí da sociedade, do governo federal, empresários do setor, que estão trabalhando a todo vapor, né, para buscar alternativas, melhorias para esse cenário econômico, para que seja de forma favorável. Então, a construção civil, ela, de qualquer forma, ela tem uma retomada aí econômica nacional. Então, a gente sabe que neste ano, 2021, a gente tem essa problemática da pandemia, né? E mais que a gente também teve um indicador favorável que mostra o produto interno bruto, quando comparado com outros setores, ele teve uma melhoria, né? Enquanto o PIB da construção, na realidade, ela teve uma queda de 1,6% no primeiro semestre de 2021. A economia brasileira como um todo, ela sofreu uma queda de 11,4% neste mesmo período. Então, esse resultado, por sua vez, ela reflete um sinal que já ocorria em 2019, pois naquele ano houve aí uma redução de somente 2,2% no volume de vendas do setor. E outro aspecto que foi considerado aí como prova de estabilidade da área. Então, isso mostra que o mercado ele continua enxergando a construção como um setor que tem grande potencial de crescimento até o final do ano, né? Até o final aí de 2021. Então, a gente sabe que um fator fundamental para a representação do avanço tecnológico, ele impulsiona fortemente a área e que abre espaço para inovações e que estimulam o dinamismo e o desenvolvimento desse setor. Então, a gente sabe que a realidade virtual, a tecnologia móvel, a inteligência artificial, o monitoramento das informações de construção, eles têm sido utilizados, né, muitas vezes no setor. Então, é um dos processos que está em alta, né, como tendência na construção civil. Então, temos a percepção da realidade, né, como a escala do setor em vários países, o mesmo ocorre aqui também no Brasil, essa perspectiva da realidade. Então, essa tendência também já tem sido utilizada na construção civil, pois os arquitetos, os engenheiros já usam tecnologia que ampliam essa perspectiva, essa percepção da realidade, para aprimorar os projetos, reduzir as possibilidades de erros. Então, a gente sabe que o BIM entra nessa categoria, né? Por exemplo, a robótica, a impressão 3D também entra nessa categoria. Então, a gente sabe que tudo, gente, as construções sustentáveis também é uma forte tendência, né? Então, a gente está aí num momento onde existem grandes queimadas, mudanças climáticas, né?
Então, o nosso país, o nosso mundo está sofrendo aí com as alterações, as mudanças climáticas, as mudanças aí que temos, né, referente à busca da sustentabilidade, é muito importante. Então, as construções sustentáveis, ela representa outra tendência, né, uma forte tendência aí de mercado. Então, trata-se de projetos que buscam, entre outros aspectos, reduzir os impactos ambientais de uma obra, incluindo aí a eficiência energética através de energia solar, por exemplo, e na construção aí, como um todo, favorecer o reuso da água, né, evitando o desperdício de materiais, fazer reciclagem. Então, tudo isso aí é importante. Então, a utilização de construções modulares ou pré-fabricadas que ajudam a reduzir os custos e tornam as moradias mais acessíveis para todos. Também representa uma tendência cada vez mais comum da construção civil. Então, gente, essa aqui fica uma explanação para vocês, né, referente às tendências, o valor da construção na economia, né, do nosso país. E aí é uma informaçãozinha a mais para vocês, tá bom? Até a próxima.